Quero ler aqui em Lucas, no seu capítulo 15. Aleluia, Deus. Lucas capítulo 15, no verso 2. Senhor meu Deus, neste momento, usa-me uma vez mais para poder estar ministrando a Tua palavra. E você que está assistindo, fale nesse momento com Deus. Senhor Deus, fale comigo através de Sua palavra. Aleluia, Deus. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Meu Deus. Meus irmãos, o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Quando a Bíblia se refere a fariseu e a escriba, está se referindo àqueles da alta cúpula sagrada, aqueles homens que se dizem muito santos, que era o caso específico dos fariseus. E agora eles estão passando em um cenário em que eles veem Jesus sentado e comendo com pecadores. E a Bíblia já começa falando: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Por que isso? Porque eles não têm prazer quando o pecador se arrepende. Por que isso? Porque eles têm ódio dentro do seu coração. Eles acreditam que Deus é algo exclusivo, que só eles estão perto de Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. Lá em 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Porque se um homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eles confundem. E quando João fala não ameis o mundo, ele não está se referindo às pessoas. Quando ele fala não ameis o mundo, ele está se referindo ao cosmos, esse local aqui, ó, onde nós habitamos. Não ameis este mundo, porque ele jaz no maligno, e nem as coisas que estão no mundo. Porque quando a Bíblia vem se referir ao mundo como pessoas, ela se refere lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo, pessoas, de uma tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. E o que é que Deus vem falando conosco, meus irmãos? Aqui em Lucas 10,30, Jesus começa a contar uma parábola. Diz o seguinte: e respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando ele viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Glória a Deus. Nós já vimos falar aqui já do escriba e do fariseu. E agora Jesus está falando do sacerdote e do levita. O que é que eles fizeram? Eles viram um homem ferido à beira do caminho, à beira da morte. E eles não socorreram. Tem acontecido muito isso nos dias de hoje. O que é que Deus está falando para você? Tem muita gente magoada. Tem muita gente que está magoada. Magoada com o quê? Está magoada com o escriba, está magoada com o fariseu, está magoada com o sacerdote, está magoada com o levita. Por que está magoada? Porque elas olham para o homem e isso impede elas de entrar no reino dos céus. Esses homens conseguem impedir. Lá em Mateus 23:13, Jesus fala: hipócritas malditos são vocês, fariseus. Vocês fecham a porta do reino dos céus, porque vocês mesmos não entram e não deixam entrar quem quer. Tem muita gente sedenta e não está entrando porque está olhando para o fariseu. E lá em João 6,68 diz para quem a gente tem que olhar. Não diz lugar, não diz a religião, não diz o nome de uma placa. Não, ele fala quem nós devemos olhar. Lá em João 6,68 está dizendo: para quem eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, o nosso alvo é Jesus, o nosso foco é Jesus. E aqui, continuando a parábola que Jesus disse, mas um certo samaritano estava de viagem. Veio até ele e, vendo, teve compaixão dele. Aleluia. Agora a palavra de Deus começa a se manifestar realmente. Agora você vai começar a entender o que Deus está querendo falar para você. A multidão existe, meu irmão. Esse é o centro da mensagem. Existe uma multidão que se diz santo demais. Existe, meu irmão e minha irmã, uma multidão que eles dizem que eles estão perto de Deus. E essa multidão faz de tudo para você não chegar perto de Deus. Essa multidão te afasta. E você fica magoado. E isso realmente te atrapalha a ter comunhão com Deus. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jairo. Ele passa pela multidão que está perto de Jesus e fala: Senhor, minha filha está à beira da morte. Vamos lá até a minha casa, ore por ela. E eu sei que a sua saúde será restabelecida. Glória a Deus, aleluia. Nessa mesma passagem, quando Jesus está a caminho, Jesus fala: vamos lá. Quando ele está a caminho, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, ela tem um grande obstáculo para chegar a Jesus. Que obstáculo é esse, meu irmão e minha irmã? A multidão que está perto dele. Aquela multidão atrapalha aquela mulher. Aquela multidão comprime e aperta aquela mulher. Mas agora pega o mistério de Deus. Pega a maior revelação que Jesus deixou nessa terra para nós. Aquela mulher, ela tinha um foco. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. O que isso significa, irmão Elton? Isso significa que você não deve olhar para o escriba. Isso significa que você não tem que olhar para o fariseu. Você não deve olhar para o sacerdote, nem para o levita. Você vai olhar para as vestes dele. Você vai dizer: se tão somente tocar em suas vestes, eu serei sarado. É foco, meu irmão. É foco. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Jesus para dar uma atenção para aquela mulher. Quem me tocou? Os discípulos acham graça. A multidão te aperta, Jesus. Como o Senhor pergunta quem me tocaste? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher fala: eu toquei, mestre. E neste momento, Jesus está dando atenção para aquela mulher e Jairo retorna ali, tentando se aproximar de Jesus novamente, porque a multidão está atrapalhando. E nesse momento, vem um homem e fala, lá em Marcos 5,35: você vai continuar incomodando o mestre? A tua filha já está morta. Pare de incomodar o mestre. É isso que a multidão faz. É isso que o fariseu está fazendo. Eles querem matar os seus sonhos. Eles querem roubar a sua felicidade. Na verdade, eles têm aspectos muito parecidos com o de Lúcifer. Porque eles matam sonhos, eles roubam a sua paz, eles destroem a sua vida. E não só eu só que estou dizendo isso não, meu irmão. O próprio Jesus disse isso lá em João 8,44. Ele olhou para os fariseus e falou: vós sois de vosso pai, o diabo. Ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e quando ele fala, não existe verdade. Ele só fala do que é o seu próprio bem. Ele é o pai da mentira. Jesus disse isso para os fariseus. Glória a Deus. E agora, a multidão atrapalhando. Atrapalhou Jairo, atrapalhou a mulher. Mas todos eles tiveram um foco. Todos eles tiveram uma determinação. Eles olharam para Jesus. Semelhantemente, um homem à beira do caminho, um mendigo, o cego de Jericó, ele ouve dizer que Jesus está passando por ali. E então ele clama tão alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meu irmão, clame neste momento. Ele está clamando, mas semelhantemente com tudo que eu vim falando aqui, aquela multidão que se diz estar perto de Jesus quer atrapalhar aquele homem. Aquela multidão que diz ser santo demais, quer impedir aquele homem de adorar. Aquele homem está clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E lá em Lucas 18:39,
A multidão, os que iam à frente falam: pare de incomodar o mestre, cale essa boca. E aquele homem gritava mais alto ainda. Você está entendendo o foco? Você está percebendo que o fariseu está para te destruir? O escriba, o sacerdote, o levita, você não tem que olhar para eles. Você tem que clamar: é o filho de Davi. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Não vamos olhar para os homens são falhos. Meus irmãos, eu reconciliei, eu fiquei mais de 10 anos afastado da igreja, e ano passado, no dia 31 de julho, eu retornei. Mas eu tinha uma ideia que eu acreditava que era uma ideia minha. Eu pensava: essa é a minha ideologia. Que ideia era essa? Um pensamento que se enraizava dentro de mim, dizendo: eu fora da igreja estou melhor do que muita gente dentro. Por que eu falava isso? Porque eu estava olhando para os fariseus. Não, meu irmão, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para o alvo. É por isso que eu estou aqui hoje, te alertando para que você não caia no mesmo erro que eu caí. Aqui em Lucas 15, 18, o filho pródigo diz para seu pai, diz sozinho: levantar-me-ei e irei para com meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Essa vai ser a nossa decisão hoje. Essa vai ser a nossa decisão. Nós vamos ter com o nosso pai e falar com ele aonde erramos e aonde acertamos. Nós não vamos olhar para mais ninguém. Não vamos olhar para os servos do pai. Não vamos olhar para aquele irmão mais velho. Que aqui no 28, e ele se irritou e não queria entrar na festa. O irmão mais velho, ele se irritou. Nós não vamos olhar para esse irmão mais velho. Nós vamos ter o nosso contato direto com o pai. Muitas pessoas magoadas, muitas pessoas feridas com esse irmão mais velho. Mas hoje, neste momento, eu jogo por terra esse ódio que Satanás vem crescendo nos corações das pessoas. Meus irmãos, vamos amar uns aos outros assim como Cristo amou a igreja. Para finalizar, no último versículo, no versículo 32 diz: mas era necessário fazer a festa e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado.